e para protegê-la. Eu confesso para os irmãos que essa palavra fala comigo, porque em meio a tribulações, em meio a problemas, o único refúgio que nós temos é ir em encontro de Deus. É ir em encontro da palavra de Deus, é ir em encontro a Ele na oração, em busca dessa água que pode saciar a nossa sede, em busca dessa água que pode nos proteger e nos livrar de todo mal. E eu te convido a buscar essas águas. Eu te convido a mergulhar nessas águas para que você venha estar fortalecido, renovado, restaurado pelo poder do nome do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé e orar comigo. Orar neste momento pedindo para que Deus, na sua infinita misericórdia, venha estar nesse culto, agindo, operando, venha estar abençoando a vida de cada um, venha estar renovando a vida de cada um. Eu te convido a clamar nessa hora, a buscar a face do Senhor. Se apresente para Ele, se derrame na sua presença, clame por Ele, peça para Ele, apresente as suas causas, para que Ele venha te abençoar, para que Ele te venha renovar. Amém? Oramos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, Pai. Saímos de nossos lares, ó Deus amado, em busca de algo especial, em busca da Tua presença. E aqui estamos, ó Deus amado, reunidos, buscando, orando, pedindo, clamando, apresentando todas as nossas causas, nossas dificuldades. Estamos aqui também para te agradecer e para te louvar, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até o dia de hoje em nossas vidas. Deus amado, que o Senhor esteja abençoando a cada um que se encontra neste lugar, a cada um, Senhor amado Deus, que está derramando o seu coração na Tua presença, buscando, Senhor amado Deus, a Tua face na oração, apresentando suas dificuldades, apresentando seus problemas em busca de uma solução. E eu creio, Deus amado, que Tu tem algo poderoso para nós nessa noite. Eu creio, Senhor amado Deus, que o louvor falará aos corações. Eu creio que a Tua palavra encherá os nossos corações de fé, ó Deus. Eu creio, Senhor amado Deus, que Tu usará cada um que tomar esse microfone nas Tuas mãos, ó Deus. E ali, Senhor amado Deus, o Senhor derramará das Suas bênçãos e encherá este lugar com a Tua glória. Pai amado, em nome de Jesus, manifesta do Teu poder na vida de cada um de nós, Pai. Deus amado, que possamos sair daqui renovados, restaurados por Ti. Que toda barreira, toda muralha, Senhor amado, venha a ser despedaçada pelo poder do nome do Senhor. Que todo, Senhor amado Deus, o Teu nome venha a ser glorificado de tal maneira, Pai, que esse lugar possa se encher da Tua glória e a Tua misericórdia, Senhor amado Deus, agir em nossas vidas. Senhor amado Deus, toma cada um de nós nessa noite. Abençoe, Deus amado, renove as nossas forças, Pai, essa semana que se inicia, essa semana, Deus amado, que estará por vir, e aí, Senhor amado Deus, cremos que as Tuas bênçãos nos acompanhará. Deus amado, toma nossas vidas nas Tuas mãos, é o que eu te peço, e desde já te agradeço por tudo que o Senhor fez e fará em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Vamos estar vendo o PIB News. Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a mais uma edição do PIB News. Semanalmente, às terças-feiras, nós temos Bíblia em Foco, um instrumento que o Senhor tem utilizado para levar a palavra de Deus a você. Por isso, não se esqueça de assistir ao Bíblia em Foco às terças-feiras, 19 horas. Continuamos em missões nacionais e convidamos você a continuar ofertando na vida de nossos missionários, através de suas ofertas e de sua oração. Convidamos você também a trazer ao culto R$1 para depositar na caixinha do R$1 missionário. Se cada membro PIB trouxer R$1, em cada culto teremos aproximadamente R$300 por culto. R$1 que fará a grande diferença na vida de nossos missionários. O movimento Novembro Azul surgiu em 2003 na Austrália, com o objetivo de prevenção e diagnóstico precoce de doenças que afetam os homens. A
campanha Novembro Azul tem enfoque no câncer de próstata. Diariamente, 42 homens morrem com essa doença e 3 milhões de homens vivem com ela. A única forma de garantir a cura para o câncer de próstata é a prevenção, o diagnóstico precoce. Por isso, homens acima de 45 anos, procure um urologista. O dízimo é o fruto de nossa obediência e fé a Deus. E a oferta é uma demonstração de nossa generosidade e amor ao Senhor. Por isso, nesse momento, você tem a oportunidade de dizimar e ofertar na casa de Deus. Lembre-se, traga o seu dízimo com alegria. Continue nos acompanhando através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify e aplicativo PIB Lacerda. Se inscreva, curta e compartilhe com os seus amigos. E essa foi mais uma edição do PIB News e que o Senhor abençoe a nossa semana e até o próximo domingo. Amém. Irmãos, eu quero fazer uma oração juntamente com os irmãos. Você que vai estar ofertando na casa de Deus, eu peço que você tome a tua oferta na sua mão. Você que tem, você que pode. Você que não tem, eu te peço que coloque a mão no seu coração e ore comigo nesta hora, pedindo para que Deus venha abençoar, prosperar na sua vida, que dê condições de que você possa também vir a ofertar, dizimar na casa de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, ó Deus amado, para adorar, Senhor amado, a Ti, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, Pai, através da oferta, através do nosso dízimo. Te peço, Senhor amado Deus, que Tu atente para o coração de cada um dos Teus filhos que se encontra aqui, ó Deus. Cada um dentro das suas possibilidades, cada um, Senhor amado Deus, está ofertando como pode dentro da Tua casa, Pai. Que Tu possa dar condições a cada um deles, a cada um de nós, ó Pai. Que Tu venha, Senhor amado Deus, prosperar na vida de cada um. Que o Senhor venha derramar das suas bênçãos, Senhor, encher os seus celeiros, não deixar faltar o mantimento dentro do seu lar. Senhor amado, aqueles que hoje, porventura, não têm condições, Deus, que no próximo culto eles venham poder abençoar a Tua obra, abençoar, Senhor amado Deus, com a oferta, com o dízimo. Senhor amado Deus, que Tu possa encher e transbordar os corações nessa noite, Pai. Prospera na vida de todos, aquele que está desempregado, que venha conquistar, Senhor amado Deus, uma oportunidade de emprego. Aqueles que estão empregados, Senhor amado Deus, que o Senhor possa abençoar e ele venha ter um rendimento melhor. Senhor amado Deus, abençoe a vida de todos nós, Pai. Te pedimos, prospera, Senhor amado. Abençoe, dê saúde, dê graça na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos. Amém. Quero convidar o pastor Manuel aqui. Hoje de manhã nós fizemos uma oração porque estávamos no processo eleitoral, as pessoas estavam indo votar e para que Deus nos desse sabedoria. E eu creio que daqui a pouco, se não já, não sei, nós saberemos o resultado das eleições. Por isso nós vamos orar para que Deus também nos dê sabedoria para os eleitos, né? E essa vai ser a oração que nós vamos fazer agora. E o pastor Manuel também vai fazer um convite já para sábado, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém, amados? Eu quero dar um testemunho antes, rapidamente aqui. Ontem nós começamos um sonho que estava no coração dos irmãos da nossa igreja em Vila Bela. 3 anos atrás, nós tivemos no assentamento Gleba Liberdade, fazendo um culto. E naquela ocasião, aquele irmão, ele disse a todos que estavam lá, que o desejo dele é que a casa dele fosse um lugar de pregação da palavra. E aí ontem nós iniciamos o nosso ponto de pregação. O próximo culto será no 2º domingo de dezembro. E ontem, amado, tivemos lá o culto à noite, na casa do irmão Gerôncio, ali na Gleba Liberdade.
certamente com crianças que lá estavam, nós tínhamos mais de 50 pessoas lá ontem à noite, né? E também eu quero aqui convidar os irmãos já, domingo, final de semana, sábado e domingo, a nossa igreja lá em Nova Lacerda, ela está em festa, comemorando mais um aniversário de existência da nossa igreja lá em Nova Lacerda. Vai estar pregando a palavra do Senhor lá no sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Pastor José de Souza de Jauru, né, vai estar lá pregando a palavra. Eu gostaria de repente de convidar os amados irmãos para que a gente vamos conversando aí durante a semana. Quem sabe a gente consegue mobilizar aí, né, fazer uma caravana, ir lá prestigiar. Não sei quantos irmãos estão aqui, já foram pelo menos uma vez, né, lá conhecer o nosso trabalho em Nova Lacerda. Sábado será uma oportunidade de você estar lá e celebrando e agradecendo a Deus pela nossa igreja lá em Nova Lacerda, tá? Eu gostaria então de convidar você a se colocar em pé. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor, vamos interceder pela nossa nação. A nossa nação precisa da nossa oração. Muitas vezes a gente ouve por aí, né? Recebe tanta notícia, tanta coisa, tanta conversa, tanto assunto, tanta coisa são abordadas, e a gente começa a imaginar que fulano é melhor do que cicrano, do que esse é melhor do que aquele. A palavra do Senhor diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e pronto. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O maior presente que nós podemos dar à nossa nação é falar de Cristo aonde você estiver, né? Ao invés de ficar compartilhando o vídeo que traz medo, né? traz temor, compartilhe da palavra, né? Compartilhe do Senhor, fala do amor de Deus, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer, que a gente pode contribuir, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque sabemos que não há outro Deus, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem o poder no céu e na terra para mudar toda a realidade de profecia negativa, de destruição, de medo, de insegurança, porque o Senhor tem a palavra de vida eterna, ó Pai. E sabemos, Senhor, que basta uma palavra tua para que tudo seja derrubado por terra, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos por essas pessoas que estão agora, ó Pai, estarão agora, Senhor, se preparando para tomar a direção das nossas cidades, ó Pai, mas que nenhum deles venha a se esquecer, ó Pai, que todos nós temos que comparecer diante da tua presença um dia. É aquele que confessou, aquele que não confessou, aquele que declarou, aquele que não declarou. A tua palavra diz que todos nós teremos um dia de comparecer diante do teu trono. Abençoa, Senhor, esses homens, essas mulheres que estão sendo eleitos, ó Pai, para que eles possam ter a sabedoria da parte do Senhor, ó Pai, para que eles possam fazer, ó Pai, a nossa cidade prosperar, a nossa cidade ser abençoada, a nossa cidade viver dias de prosperidade e de bênção na tua presença, ó Pai. Nós oramos, Pai, pelos doentes agora. Ó Espírito Santo do Senhor, vai agora em cada leito, em cada cama, em cada hospital agora, e ministra, Senhor, uma palavra de cura. Levanta, Senhor, o doente, ressuscita o morto, porque nós cremos que há poder no nome de Jesus para fazer infinitamente muito mais. Continue, Senhor, nos abençoando nesta noite, Pai, quando o teu Filho vai nos trazer a
a palavra, que essa palavra seja uma palavra do trono do Senhor para abençoar o nosso coração, daqueles que aqui estão ou está na sua casa nos acompanhando agora. Que a bênção do Senhor continue sendo derramada aqui nesse lugar. É o que nós te pedimos e confiamos que o Senhor vai fazer isso, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Se assentando, já abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Lucas capítulo 7. Amém? Que bom. Nós vamos ler. Na verdade, nós vamos falar de todo o capítulo 7 de Lucas. Só que nós vamos ler agora 4 textos referentes a 4 pessoas, a 4 situações que está aqui no capítulo de Lucas 7. Lucas 7 é uma sequência, é uma continuidade das ações de Jesus logo depois do famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que todos conhecem, ele nos fala da síntese do Evangelho de Cristo. É ali onde Jesus expõe na prática o que é o Evangelho. E agora, depois de fazer essa exposição ali no Sermão da Montanha, ele traz algumas ações. Porque no capítulo 7, versículo 1, diz que ao concluir essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ou seja, logo depois que ele termina o Sermão da Montanha, nós vamos ver aqui pelo menos 4 situações onde Jesus derrama a sua compaixão. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A compaixão de Cristo. Mergulhe na compaixão de Cristo. Amém? Então nós vamos ler aqui os 4 textos. O primeiro verso é o 3. Nós vamos ver aqui, conforme a minha leitura na tradução da minha Bíblia, são 4 quandos. Na minha está assim, no verso 3. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Aqui ele está falando do centurião, que estava com o seu servo à beira da morte. Agora nós vamos ler onde ele fala da viúva angustiada, ou a viúva de Naim, que está lá nos versos 12 e 13. É um outro quando. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Um outro ato onde Jesus derrama sua compaixão está no verso 28, que trata de João Batista. Diz assim: quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Perdão, gente, é o verso 20, tá? Eu falei 28, é 20. Verso 20. Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? E por fim, Jesus derramando a sua compaixão sobre a mulher pecadora. Lá no verso 39 diz o seguinte: quando o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma mulher pecadora. Até aí,
E aí nós vamos então agora olhar para a vida dessas 4 pessoas, dessas 4 histórias, desses 4 quandos. Vamos tirar daí o exemplo da compaixão de Cristo sobre a vida dessas pessoas, sobre também as nossas vidas. Compaixão, disse alguém, que é a sua dor em meu coração. Pense isso, a sua dor, a dor dessa pessoa que está do seu lado, no meu coração. É aquilo que nós chamamos de altruísmo. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor, senão eu grito. Compaixão é esse altruísmo, é se colocar no lugar do outro, é ou não é? Compaixão é sentir a dor do outro. E Jesus sentiu a dor de muitos, sentiu a nossa dor e ainda sente. Jesus, Isaías 53, diz que ele era um homem de dores, era um homem que sentia dores. E essas dores não eram apenas lá na cruz, mas eram dores de compaixão, de se colocar no lugar do outro. Então Jesus, ele era compassivo e ele continua sendo compassivo. E ele mostra aqui nessas histórias, a sua compaixão. E diante dessas histórias, nós também precisamos mergulhar na compaixão de Cristo Jesus. E nós vamos ver aqui quão lindo é esse processo que Jesus trabalha na vida de cada um deles. A compaixão, querido, olha simplesmente as necessidades e não os méritos. Quando nós temos compaixão, quando Jesus tem compaixão de nós, não é porque eu faço alguma coisa ou tenho alguma coisa, ou porque eu vou dar algo em troca. Não, simplesmente é por causa da nossa necessidade. E aí é onde a compaixão se derrama. Ou, ao contrário, você derrama compaixão na vida de alguém simplesmente por causa da necessidade daquela pessoa e não do que você vai receber em troca, é ou não é? Compaixão é assim. É assim que funciona a compaixão. E nós precisamos entender isso para mergulhar na compaixão de Cristo. Então nós vamos começar a entender. Vamos lá. O primeiro momento que Jesus derrama a sua compaixão foi nessa entrada em Cafarnaum, nessa cidade. E aí, existia em Cafarnaum um soldado romano, né, um centurião. E esse centurião, ele tinha contatos com o povo judeu. Diz aqui que esse centurião construiu, inclusive, uma sinagoga, um templo para o povo judeu. Então ele era bem quisto, ele era bem olhado, ele tinha influência sobre o povo judeu. Sabedor disso, sabendo que Jesus entraria em Cafarnaum, e ele estava com uma necessidade, necessitando do derramar da compaixão de Cristo. A necessidade que ele tinha era era a doença de um servo, de um empregado dele. Então, aquele homem, ele amava muito o seu servo. Isso mostra que aquele homem era um homem que era íntegro. Era um homem que tinha uma integridade, era um homem compassivo também. A necessidade dele não era propriamente dele, mas era de um servo dele. E nem por isso ele não pede, ele não fica simplesmente inerte, mas ele vai buscar o auxílio daquele que poderia realizar o milagre, que é Jesus. Mas ele se sentindo um pouco estranho por não ser judeu, e como ele tinha contato com muitos judeus, ele simplesmente faz uma intercessão ali para que os judeus o levem até Jesus, ou levem um recado a Jesus acerca da sua necessidade, que era a cura do seu servo. Ok? Então, o que nos mostra já de cara aqui, com o exemplo da compaixão sobre aquele centurião, é que ele foi atrás, é que ele teve proatividade. Ele sabia que Jesus ia passar por ali, e aí ele dá um jeito, movimenta as coisas, ele vai buscar uma forma para que Jesus ouvisse o seu pedido. Irmão, quando nós necessitamos da compaixão de Jesus, nós também precisamos, muitas vezes, tomar algumas atitudes.
precisamos ir até Ele. Precisamos buscá-lo de alguma forma. A gente muitas vezes, diante de uma necessidade, a gente busca aqui, busca ali, busca em vários lugares, menos naquele que pode resolver o problema, que é Cristo. Nós buscamos em muitas coisas, mas não buscamos no Senhor. E isso é o que aquele homem fez. E ele não era judeu. Ele não era dali da redondeza. Ele era um soldado romano. E Roma oprimia aquela nação. Mas mesmo assim ele teve um coração diferente, um coração quebrantado. E ele busca ajuda. Ele é proativo. Ele tinha uma grande necessidade e tomou uma grande iniciativa. E ele buscou formas para se chegar até Jesus. E ele agiu, queridos, de uma forma linda, que a palavra de Deus diz no versículo 6, que Jesus atendeu o pedido e ia até a sua casa. Mas ele falou, não, avise Jesus que não precisa vir até a minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Isso mostra para nós que aquele homem tinha também humildade para receber essa compaixão de Jesus. E é muito lindo também ver que aquele centurião não só disse que Jesus não precisava ir até a sua casa, mas ele continua de um ato de humildade para um ato de fé, quando ele diz, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entre em minha casa. Aí no verso 7, dize porém uma palavra e o meu servo será curado. Isso aqui é maravilhoso porque ele mostra que a exemplo dele, que era um chefe, que era um mestre, que ele dizia as coisas e as pessoas obedeciam, ele sabia que Jesus, sendo mestre, ele tinha todo o poder para simplesmente ordenar de onde ele estava, sem a necessidade de tocar no seu servo, e aquele servo seria curado. Meu irmão, diante de uma grande necessidade que nós temos que ter uma proatividade de ir até Jesus, e também uma humildade de reconhecer que nós não somos nada, e que Ele é tudo e tem tudo, e como aquele centurião, uma grande fé, e ele teve uma grande fé, dizendo que não precisa ir até lá, basta uma palavra tua, e o meu servo será curado. Basta uma palavra de Jesus, querido. Basta uma palavra de Jesus diante da sua necessidade, e essa necessidade será sanada. Basta uma palavra de Jesus diante da situação que você está vivendo, e essa situação será resolvida. Basta uma palavra de Jesus, nem mesmo o toque dele, mas aquilo que sai da boca dele, e aquela situação, a sua necessidade vai passar da angústia para a alegria, a sua necessidade vai passar da doença para a cura. É assim que funciona com Jesus. E o centurião entendeu isso e viveu isso. E Jesus disse para ele que nunca viu, nem em Israel, uma fé tamanha, uma fé tão grande. E aí, Jesus só disse isso, que não haveria uma fé tão grande, só disse essas palavras para duas pessoas. Para uma mulher que também não era judia, e sim Ciro-fenícia, e para esse centurião de Cafarnaum. Ou seja, a fé, queridos, no nosso coração, demonstra também confiança, dependência do Senhor. Quando nós temos uma necessidade, para buscar a compaixão de Cristo para as nossas vidas, nós precisamos caminhar até Ele, buscar meios e ir até Ele, buscar talvez pessoas, amigos, para te ajudar a se chegar até Ele, porque às vezes sozinhos nós estamos tão fracos, tão cansados. Então, a gente busca pessoas ao nosso redor para nos ajudar em oração, para que a compaixão dele nos alcance e que nós possamos mergulhar de fato nessa compaixão. Amém, igreja? Vocês estão aqui? Glória a Deus, glorifica o Senhor. Mergulhe na compaixão de Cristo. Tenha a proatividade. Fale qual é a sua necessidade para Ele. Aquele centurião falou o que ele precisava. Tome iniciativa. Busque formas de estar na presença do Senhor. Tenha fé, tenha humildade.
e receba o seu milagre aí em nome de Jesus. É assim, esse é o processo. Esse é o processo de nós recebermos a compaixão de Cristo. Mas não para por aí. Não para por aí. Nós vemos também a compaixão sendo derramada sobre a vida de uma viúva. E aí nós vamos entrar no versículo 11 até o 17. Não vou ler, mas olhe só. Diz que Jesus sai dessa cidade chamada Cafarnaum e vai para uma cidadezinha chamada Naim. E com ele uma grande multidão. Pensem vocês aqui comigo. Jesus fazendo vários milagres. Jesus manifestando curas e sinais. E os discípulos, a multidão que seguia ele, estava maravilhada, celebrando, alegrando. Jesus sai de Cafarnaum e nós vimos aqui um dos milagres, não é? E aí Jesus sai de Cafarnaum com essa caravana de pessoas, com essa multidão, celebrando, se alegrando, vislumbrada por tudo que Jesus tinha feito. Só que quando eles entram nessa cidade chamada Naim, eles encontram uma outra multidão. Uma multidão silenciosa. Uma multidão que não fazia barulho, nem algazarra, nem celebrava nada. Era uma multidão de um cortejo fúnebre. De uma mulher que, além de tudo, era viúva. A única coisa que ela tinha na vida era o seu filho, um jovem. E aquele menino era a esperança dela. Porque ela não tinha mais nada. E o homem naquele tempo, ele era bem valorizado, porque ele ia sustentar a sua família. Ele ia sustentar a sua casa, sustentar a sua mãe. Mas essa mãe perde tudo. Já tinha perdido o marido e agora perde o seu único filho. E aquela multidão vem com ela nesse cortejo. E aí nós vemos, querido, que há o encontro dessa multidão de Cristo, a multidão que celebrava a vida, e a multidão que vinha do outro lado, talvez do outro lado, uma multidão, uma caravana da morte, da tristeza, com essa viúva angustiada, com essa viúva que tinha perdido tudo. E aí, essa multidão vinha com ela, talvez não sabia o que dizer para ela, e só abraçava, ou dizia tenha força, mas tinha pessoas com ela. Mas ela continuava chorando copiosamente, porque a perda era muito grande. E aí que eu acho lindo, que aí no verso 13 diz: ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão. Grande compaixão. O que aquela mulher falou, ao contrário do centurião? Nada. Há momentos, querido, que nós precisamos agir como um centurião, sim. Ser proativos diante da nossa necessidade. Mas há momentos que nós estamos tão dilacerados que somente a nossa situação atrai a compaixão de Cristo. Somente o estado que nós estamos atrai a compaixão de Jesus. E Jesus, automaticamente olhando para aquela mulher, ele deixa a multidão que celebrava e vai na multidão silenciosa. E olhe só o que Jesus diz. Jesus não chega para ela, abraça e diz: tenha força. Ou chore mais. Mas Jesus diz para ela: não chores. Não chores. Só aquele, querido, que tem capacidade de estancar as lágrimas tem poder para dizer uma coisa dessa. Só aquele que tem capacidade para enxugar as nossas lágrimas tem poder para dizer para mim e para você: não chore nesse momento. Não chore porque tudo vai mudar. Não chore porque vai passar.
Meu irmão, é diferente de alguém falar para você não chore. E é totalmente diferente ouvir o Senhor dizer isso para nós. É uma profunda compaixão que Ele tem por nós. O seu poder não é apenas para consolar a nossa dor, mas também para colocar um ponto final na causa do nosso choro. E Ele coloca na vida daquela mulher. E aí nós precisamos entender também que a nossa vida cristã não é ausência de dor, mas a capacidade que Deus nos dá de continuar, apesar da dor. De avançar, apesar da dor. O que atraiu Jesus àquela mulher foi as suas lágrimas. E eu quero falar aqui para você, Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece, às vezes por fora você está rindo, mas por dentro você está dilacerado. E aí você quer ficar bem na fita, e aí você não expressa o que você está sentindo para Ele. Mas Ele sabe como está o seu coração. Então chora para Ele. Mostre para Ele a sua vulnerabilidade. Derrame sobre Ele o seu coração. Fala, está doendo mesmo. Ou só o seu choro já vai atrair a compaixão dEle, e Ele vai ali, vai arrancar a sua dor. Ele tem poder para isso, meu irmão. Jesus tem uma profunda compaixão por nós. Jesus, Ele toca naquilo que é intocável. Ele toca no coração, no caixão daquele menino. Jesus toca naquele caixão, e para um judeu tocar num caixão era como um decreto de impureza. Mas Jesus não se importa com aquele decreto, porque Ele é santo, Ele é puro, e Ele está acima de qualquer coisa. Ele está acima da morte, e Ele toca naquele caixão e diz para o jovem: levanta-te. Meu irmão, Jesus toca no caixão, nos lugares sombrios da nossa vida. Jesus toca nos lugares áridos da nossa vida. Jesus toca aonde é intocável, onde ninguém pode tocar, nos lugares de morte da nossa vida, e diz: ei, tenha vida, levanta, vamos. Não chore, porque eu sou contigo. Não chore. Mas diante do seu choro eu vou até você e mudo a sua situação. Mudo aquilo que ninguém pode mudar. Então mergulhe, querido, na compaixão de Cristo. Deixe Ele ver a sua dor. Deixe-se ser tocado por Ele. E esse toque de compaixão te trará da morte para a vida. Amém? Gente, isso é uma compaixão muito profunda que Jesus tem por nós. É uma infinita compaixão. Uma autoridade que Ele tem sobre tudo e sobre todos, ilimitada. É um poder maravilhoso que Jesus tem sobre nós, é ou não é? É assim que funciona. Então, para mergulhar na compaixão como aquela viúva, simplesmente deixe ser tocado por Ele. Deixe Ele ir até você, e quando Ele for, abra o seu coração, mostre para Ele o que você está sentindo. Poderíamos terminar aí, como eu disse, hoje de manhã, mas nós vemos aqui também a compaixão de Jesus sendo derramada sobre a vida de um líder, de um profeta em crise, que era João Batista. E aí nós vamos ver do verso 18 até o verso 35, essa porção aí. Nós vemos que João Batista, que era aquele profeta que anunciou a vinda de Jesus. João Batista, que era aquele profeta que batizava aquele que se arrependia dos seus pecados. Inclusive batizou a Jesus e disse a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era esse profeta com autoridade que veio anunciar o reino de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Só que João Batista, querido, aqui nós vamos ver que ele entra numa crise. João Batista, ele estava agora aprisionado, mas também havia uma prisão nas suas emoções. Aquela prisão física trouxe uma prisão emocional para ele, a ponto dele ficar em dúvida sobre quem era Jesus.
Diz a palavra no verso 19 que João, chamando 2 discípulos, enviou a Jesus. João tinha discípulos também. E ele chama esses discípulos e envia a Jesus com uma pergunta: és tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? João Batista, aquele que tinha anunciado eis o Cordeiro de Deus, agora está em dúvida. Meu irmão, quem de nós, em algum momento da nossa vida cristã, seja líder, seja pastor, seja profeta, seja mestre, seja qual dom que for e qual função você tem no reino de Deus, quem de nós nenhuma vez se sentiu abatido, afugentado, com dúvidas no coração, com dúvidas acerca de si mesmo, com dúvidas acerca do seu ministério, com dúvidas acerca do seu chamado? Quem nunca? Quem nunca? Levante a mão, não precisa. Quem nunca sentiu uma crise dizendo: será que sou eu mesmo? Será que é para mim mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é esse o caminho? E aí gera até uma dúvida em relação ao Senhor. Será que Deus existe mesmo? E alguns entram numa crise tão grande emocional que duvidam, e aí entra numa incredulidade. Duvidam da presença do Senhor. Duvidam até da existência dele. Isso é perigoso. João Batista aqui, nós vemos que ele estava numa crise alimentada por uma pressão física e emocional. Quantos de nós entramos em crises alimentadas por pressões que vêm sobre nós? João Batista, aquele que tinha visto Jesus, ele ouviu a voz de Deus dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Ele ouviu, ele viu a pomba descendo sobre Jesus. Como sinal do Espírito Santo, ele viu tudo isso, mas ele entra numa crise. Quem de nós nunca? Diante de uma crise emocional, a compaixão de Cristo ainda nos alcança. Diante das dúvidas que nós temos, a compaixão de Cristo ainda nos pega. E nós vamos ver isso aqui na vida de João Batista. Como Jesus mostra essa compaixão para ele. Jesus responde. Os discípulos de João Batista chegam até Jesus e fazem aquela pergunta. E naquele momento Jesus não responde nada. Diz no verso 21 que Jesus continuou curando muitos enfermos, males e espíritos malignos, e dando vista a muitos cegos. Os discípulos de João, antes de ter esse encontro com Jesus, já anunciavam lá na prisão para ele o que Jesus estava fazendo. Agora, Jesus faz os milagres diante dos olhos dos discípulos de João Batista. Antes de responder qualquer coisa, Jesus continua a fazer os milagres. Jesus continua a operar os milagres. E os discípulos de João Batista ficam vendo aquilo. Ficam sendo alimentados também pela sua fé em relação a quem Cristo é. Jesus não ignorou os discípulos de João Batista. Pelo contrário, ele começou a fazer atos para alimentar a fé daqueles discípulos, para que eles chegassem até João Batista e falarem: ei, João Batista é ele mesmo. É o Cordeiro de Deus mesmo. É Jesus mesmo. Ele cura. Ele faz milagres. Ele proclama o Evangelho, as boas novas. É o Cordeiro de Deus. E aí, diante desses atos, Jesus fala para ele: vai lá, conta para João Batista, no verso 22, o que vocês têm visto e ouvido. E o que vocês têm visto e ouvido é o seguinte: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Foi isso que vocês estão vendo e ouvindo. Anunciem para o meu amigo João Batista, para animar novamente aquele homem. Meu irmão, diante do desânimo que nos abate, e quanto desânimo, né, pastor, abateu durante essa pandemia.
durante esses desânimos que vêm sobre nós, nós precisamos olhar o que Cristo é e faz, aquilo que Ele já fez e fará. Assim como o centurião, pelos olhos da fé, já via aquilo que Jesus ia fazer, nós também precisamos ver não só o que Jesus já fez e falou, mas aquilo que Ele faz e fala hoje, e aquilo que Ele é e será. Isso nos levanta, isso nos mostra que nós não podemos ficar mergulhados na pressão e na depressão, ou parados, inertes, esperando sei lá o quê. A compaixão nos alcança. A compaixão nos alcança quando nós olhamos para Cristo. Isso enche a nossa alma. E não para aí. Não para aí, porque quando os discípulos de João Batista viram as costas e vão embora, Jesus aponta para a multidão e vai falar agora acerca de João Batista para aquela multidão. É lindo isso, porque talvez a multidão, Jesus sabia o coração da multidão, talvez alguns estavam desacreditando até do ministério de João Batista. Alguns tinham esquecido do ministério importantíssimo de João Batista e de quem ele era. De quem ele era, esse profeta. E aí Jesus diz o seguinte: sim, vos digo, e é muito mais do que um profeta. Verso 26. Este é aquele a quem está escrito: envio o meu anjo à tua frente, o qual preparar diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Meu irmão, diante de uma crise que nós passamos, onde todo mundo está dizendo sei lá o que acerca de você, onde todo mundo está dizendo sabe-se lá o que acerca de você, ou o que você está dizendo acerca de si mesmo. Quando você olha no espelho, você desacredita do seu chamado, de quem você é em Cristo. E aqui Jesus está testificando de quem é João Batista. Testificando para a multidão de quem é João Batista. Jesus, meu querido, o que importa para mim e para você não é o que as pessoas dizem ao meu respeito. O que importa também não é o que eu penso ao meu respeito, mas o que importa é o que eu disse, o que a palavra de Deus diz. O que importa são os pensamentos do Senhor a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que basta. É o que Cristo diz a seu respeito. É o que Cristo já anunciou acerca de ti. É o que Cristo está falando de mim, de você, para os anjos no céu. E nós precisamos ouvir isso. Aquilo que Ele já testifica de nós. Aquilo que Ele já diz a respeito de nós. Ele está dizendo que João Batista, entre os nascidos de mulher, não havia um maior do que ele. E é isso que basta. Então, líder querido, está desanimado, está difícil, está complicado, esse ano foi difícil, lá no seu grupo, está tenso. E aí, às vezes, diante de uma situação dessa, você pensa em abandonar, desistir, e vem um monte de coisa na sua cabeça, um monte de dúvida, acerca da sua própria capacidade como líder, acerca daquilo que Deus já falou com você como líder, como ministro. Lembre-se daquilo que você é em Cristo. Lembre-se, mergulhe na compaixão de Cristo quando essas dúvidas vierem. Quando as afrontas se levantarem contra você. Quando nada mais fizer sentido para você. Porque diz o Senhor que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quando as pressões te apertarem, somente Cristo de fato sabe quem somos. Somente Cristo de fato sabe qual é o seu chamado. Então ouça Ele. Ouça o que Ele tem para te dizer. Ouça o que Ele está direcionando sua vida. E caminhe nessa direção. Para encerrar, nós vamos ver agora, nós precisamos ver esse testemunho dessa mulher, que a Bíblia diz simplesmente como uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Uma mulher que não tinha nome. Aqui não colocado o nome dela, uma mulher pecadora. E aí é do verso 36 até o verso 50.
Essa mulher, queridos, Jesus é convidado a comer na casa de Simão, um fariseu. E aquela mulher fica sabendo disso. E dá a entender que aquela mulher já tinha tido um encontro com Jesus. Porque ela prepara lá na sua casa um vaso de alabastro, cheio de um perfume muito caro. E aí ela sabe que Jesus vai estar na casa de Simão, e era uma reunião muito grande, muita gente. E ela não se limita, porque o pecado dela todos conheciam. E ela poderia falar, não, eu já me arrependi, mas vou ficar quietinha aqui no meu canto. Mas o coração dela estava tão grato por tudo que Jesus tinha feito. Pelo peso que Jesus tinha tirado, o peso do pecado sobre os seus ombros. O coração dela estava tão apaixonado por Jesus, que ela não se limita em ficar em casa. O fique em casa não ia colar para ela. Ela saiu. Ela pegou o que ela tinha de mais caro, que era o vaso de alabastro. E ela chega na casa de Simão, e ela foca Jesus. E ela vai em direção a Jesus, com aquele vaso. Eu aqui com a minha cabeça teatral, né? Ela vai correndo diante de Jesus, solta os seus cabelos. Soltar os cabelos para uma mulher naquele tempo era motivo já de desonra. Ela solta os seus cabelos, se joga aos pés de Jesus em prantos, chorando um tanto, porque a graça do Senhor tinha alcançado o coração dela, e ela estava demasiadamente grata por esse amor que ela recebeu, por esse peso que tinha, e ela tinha sido tirado. E ela se derrama aos pés de Jesus. E não tinha água, mas as lágrimas dela lavavam os pés de Jesus. Ela derramava, quebrava aquele vaso daquele perfume caro aos pés de Jesus, e chorando, enxugando os cabelos, os pés de Jesus com seus cabelos, em adoração, em gratidão. É o que aquela mulher faz diante de uma compaixão que ela recebeu. Diante da compaixão que ela alcançou, diz a palavra de Deus, porque muito amou. Ela recebeu muito amor. E ela quer dar esse amor em gratidão. Ah, meu irmão, quando nós recebemos a graça e a compaixão de Cristo, não tem como nós ficarmos em casa parados. Como a Kézia disse hoje, dá vontade de ficar nessa vigília aí o resto da noite aos pés dele, chorando, adorando, buscando ele mais. Nós não vemos a hora de ir para o nosso lugar secreto, que nós cantamos aqui também, e ir aos teus pés, adorá-lo, porque ele muito nos amou. Ele muito nos amou. E nós queremos de alguma forma fazer algo. Mas a ação daquela mulher é olhada com desdém por Simão, o anfitrião. Ele fala, mal sabe Jesus que essa mulher é pecadora. E Jesus fala para ele, no verso 41, ele conta uma pequena parábola sobre o credor que tinha 2 devedores, e um devia menos e outro devia mais. E Jesus pergunta para ele, devolve a pergunta, qual desses deverá amar mais? E ele responde que é aquele que muito foi perdoado. Mas aí Jesus volta para aquela mulher, dando o exemplo dela para ele. Porque aquele homem, querido, ao contrário da mulher, Simão, ele não reconhecia o ato de compaixão, de amor daquela mulher. Simão não reconhecia quem era Jesus de fato, porque senão ele também estaria aos pés dele. E Jesus disse que ele foi recebido na casa dele e ele não deu nem água para lavar os pés. Porque eles andavam, né, naqueles lugares de sandália, os pés sujavam. Então, Simão fez pouco caso de Jesus, não cumprimentou ele com um ósculo santo, com um beijo. Jesus fala que ele também não ungiu a cabeça de Jesus com óleo. Ele fala, olha só para essa mulher, o que ela está fazendo. E você está aí julgando. Não há, querido, Jesus está mostrando para ele que não há medição de pecado, pecadinho, pecadão. Não, são todos iguais. São todos iguais.
E ele simplesmente necessitaria também, como aquela mulher, se arrepender dos seus pecados. Não ficar com o coração duro. E aí Jesus volta de novo para a mulher, olha para ela e diz: os seus pecados te são perdoados. E os pecados daquela mulher foi perdoado não por causa do ato de quebrar o vaso de alabastro. Os pecados dela foram perdoados porque lá atrás ela já tinha se arrependido do pecado e pela fé crido em Jesus. Aquilo apenas era um ato de reconhecimento de quem Jesus era. E aí, olha, prova disso é a pergunta que as pessoas fazem ali à mesa, que diz: quem é este que até pecados perdoa? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. O que salvou ela? A fé. Nós iniciamos falando de uma fé enorme que era o centurião de Cafarnaum. E agora nós terminamos de novo com a fé daquela mulher que a salvou. A fé que atrai a compaixão de Deus. A fé que te leva à salvação. A fé que te atrai a compaixão de Cristo. O seu quebrantamento que atrai a compaixão de Cristo. Meu irmão, e de novo nós vemos as lágrimas aí, assim como aquela viúva de Naim. Agora aquela mulher pecadora também em lágrimas aos pés de Jesus. Ah, meu querido, como eu disse, mergulhe na compaixão de Cristo. Como? Se entregando totalmente a Ele. Sua vida, seus erros, seus acertos, seus talentos, sua família, seus bens. Arrependa dos seus pecados e se entregue a essa incrível compaixão que nos envolve. Fique de pé no seu lugar. Quero convidar o Ministério de Louvor. Nós temos ainda 7 minutos. Nós vamos cantar uma canção. E no final dessa canção, querido, ou durante essa canção, se você sente no seu coração que é como aquela mulher pecadora saiu do seu lugar e foi até Jesus, a palavra de Deus diz em Romanos 10 que se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração credes que Ele ressuscitou dentre os mortos, você também será salvo. Amém? E aquele que também confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus Pai. Então você precisa tomar um ato nessa noite de ir até Jesus, para que você tenha a salvação na sua vida. E você, querido, que se encaixa talvez em uma dessas histórias, 4 histórias nós falamos aqui, não sei qual que você se encaixa perfeitamente, ou em todas, ou mais ou menos em uma, não importa. O que importa é a palavra de Deus. Que você possa, durante essa canção, em oração, mergulhar na compaixão de Cristo.